Prezados irmãos, nós vamos neste momento dar início à nossa reunião e eu apresento a todos a minha saudação. O meu desejo é que as bênçãos preciosíssimas do nosso Deus e Pai, do seu Divino Espírito Santíssimo, do Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vô Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, juntamente com as bênçãos do Santo Irmão Aldo, estejam presentes na vida de cada um dos senhores. Este é o meu desejo sincero. Também eu quero, neste momento, desejar a todos a gloriosa paz do nosso Senhor Deus. Que esta paz esteja verdadeiramente reinando de maneira constante no seu viver. E nesse instante, irmãos, nós iremos oficializar a nossa reunião através de uma oração. Glorioso Deus e nosso Pai, adoramos e exaltamos o Teu Santíssimo Nome, adoramos, exaltamos ao Teu Divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, à nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima, ao nosso glorioso Espírito Consolador, a nossa Santa e Bendita Vô Rosa. Adoramos, exaltamos também ao nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, o santo dos nossos dias. Adoramos, exaltamos aos santos apóstolos, aos santos profetas, homens santos que viveram no passado, que deram as suas vidas em sacrifício vivo, para que hoje nós pudéssemos contemplar, pudéssemos também fazer parte da Igreja Apostólica Primitiva. Queremos neste momento pedir a bênção do Senhor, ó Deus, para todo o nosso trabalho, no transcorrer desta reunião. Pedimos também a bênção do Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Senhora Bendita Vô Rosa, a bênção gloriosa do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, abençoando a todos que neste momento estão conectados, estão também com os seus pensamentos, com o seu coração ligados a esta reunião. Santa Vô Rosa Bendita, ouça, atenda as orações que eles estão te fazendo e de uma maneira perfeita, de acordo, segundo o mérito de cada um deles, a Senhora possa conceder a Tua bênção, a Tua graça e proteção. Nós entregamos em Tuas mãos santíssimas esta reunião, pedindo a Tua inspiração divina dos céus, e que a Tua presença gloriosa, com os santos e anjos, com a presença também do Santo Irmão Aldo, estejam presentes durante todo o transcorrer desse trabalho apostólico. Adoramos, glorificamos e agradecemos a Deus nosso eterno Pai, ao Teu Divino Espírito Santíssimo. Agradecemos ao Senhor Jesus, à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos a Santa Vô Rosa. Agradecemos ao Senhor santo e querido profeta Irmão Aldo. Em Teu santíssimo nome, querido primaz, nós declaramos já iniciada esta santa reunião apostólica. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino do nosso inário, de número 1, Igreja Forte. Na sequência, nós iremos cantar, irmãos, o nosso hino do inário,
de número 194, louvor de aniversário. Cantaremos ainda do nosso inário o hino de número 198, Data Feliz. Irmãos, e neste momento, dando sequência à nossa reunião, nós vamos ouvir apresentado pelo coral o hino intitulado Santa Divina.
da nossa glória, nos garante a vitória e nos dá toda a proteção. Santa Divina, bendita Mãe de amor, Santa Avó Rosa querida, Espírito Consolador. Santa Avó Rosa, Mãe poderosa, que nos consola com teu divino Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, ungida pelos céus por nosso Senhor, Santa Mãe adorada por todos os céus, Santa Mãe que ampara a todos os filhos de Deus. Santa Medina, que glorifica o reino de nosso Ainda pelo coral, nós ouviremos também o hino intitulado Santo Exemplo.
E neste momento, irmãos, nós iremos falar sobre as contribuições, meditando também na nossa mensagem contida no boletim, onde o nosso conselho está nos fazendo aqui um apelo a respeito das ofertas. O título deste apelo é Reconhecimento e Gratidão do Povo Apostólico pela vida preciosa da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Na próxima quarta-feira, dia 10 de junho, vamos comemorar 66 anos de existência da Igreja Apostólica na Terra, fruto do ministério glorioso da Santa Avó Rosa e do ministério do nosso santo e querido irmão Aldo, que vem sendo manifestado com toda a glória de Deus e de Jesus nosso Senhor. E estes dois santos poderosos, a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, juntos com todo o povo apostólico, vamos dar cumprimento a todos os planos do nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, em benefício de um povo que nasceu dela, da Santa Avó Rosa, para ser um povo vitorioso, cheio de virtudes e de boas obras. Povo que tem recebido grandes bênçãos para suas vidas e também para os seus lares. Uma das virtudes que não pode faltar no povo de Deus é o sentimento de gratidão, que é o reconhecimento por tudo que recebemos nesta Santa Igreja Apostólica, que é a segunda vinda de Jesus, através da Santa Avó Rosa, transmitindo toda a graça, virtude e poder que santifica, que purifica os corações e alimenta o seu povo. E através deste alimento, nos concede ânimo, fé e coragem para vencermos as lutas de cada dia e proporcionando também a paz, a alegria e o bem-estar. Devemos ser agradecidos pela doutrina e disciplina que regem a vida do apostólico fiel, que moraliza, educa, corrige e livra a cada dia esta igreja do mundanismo e de toda a corrupção que existe neste mundo. Devemos ser gratos também pela Santa Avó Rosa, por ter preparado o santo irmão Aldo, o seu vaso precioso, que é a sua semelhança, e que pôde continuar preparando e dirigindo o seu povo nesta Santa Igreja Apostólica. Estimados irmãos, reconheçam tudo isto através da sua fé, obediência aos preceitos da nossa igreja e pelo seu constante esforço e dedicação em contribuir, dando os seus dízimos e as suas ofertas especiais para levar avante uma obra que custou anos de muitas lutas, sacrifícios para seu benefício e sua salvação. Queridos irmãos, saibam dar valor ao reino dos céus, saibam dar valor à Igreja Apostólica e também ao ministério do Santo Consolador, que foi enviado para estar conosco para todo sempre. Entendam, queridos irmãos, que se lhes pedimos com insistência, é porque realmente a nossa obra depende muito das suas contribuições. Elas são muito valiosas e são a garantia da vitória da igreja, porque é o meio de divulgarmos a vinda do Consolador, do santo pastor irmão Aldo e a mensagem desta igreja apostólica. Portanto, o contribuir para a obra do reino dos céus é o fruto de um coração bondoso,
que ama profundamente a sua igreja e que sabe dar valor a tudo que a Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo realizaram em nosso favor. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial como presente de aniversário à Santa Avó Rosa e à sua igreja. E que ela, a Santa Avó Rosa, vos abençoe muito juntamente com Deus nosso Pai e todos os seus santos. Nós do Conselho Deliberativo agradecemos a vossa colaboração e enviamos a todos o nosso abraço fraternal e tenham muita paz, muita saúde e prosperidade, felicidades na sua vida e no seu lar. Irmãos, aí está este apelo de contribuição. Nós sabemos que a atual situação não está boa, não somente, irmãos, no país em que nós vivemos, mas de uma maneira geral, também no exterior. A situação está muito difícil, porém, irmãos, devemos lembrar que, existindo o amor em nosso coração e um pouco mais de esforço, haveremos de vencer esta situação. Para concluir, irmãos, este apelo sobre as ofertas, eu quero ler para os irmãos palavras do nosso santo e querido irmão Aldo, que há alguns anos ele nos dirigiu através de um boletim. Ele disse assim, na verdade, ele nos faz aqui uma pergunta. Ele diz assim: o que seria de nós e da humanidade se Jesus e a Santa Avó Rosa, quando viveram aqui na terra, pensassem só neles e não nas almas necessitadas de paz e salvação? E na sequência ele fala assim: digo-lhes que todos nós estaríamos perdidos e sem esperança de vida eterna e de ver se cumprir todos os planos de Deus em benefício da raça humana. E concluindo esta palavra, ele disse: entretanto, esta é a situação que a igreja está atravessando nos dias atuais, precisando muito de melhores ofertas, das suas contribuições, dos seus dízimos e também de ofertas especiais. É preciso e necessário que reconheçamos o grande amor de Deus por nós, o grande amor da Santa Avó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, pelo grande sacrifício que fizeram em favor desta igreja, em favor de cada apostólico. Portanto, meus queridos irmãos, diante destas palavras, deste apelo, eu faço um convite aos senhores. Vamos continuar lutando, trabalhando. Sabemos que nem todas as nossas congregações apostólicas estão tendo a oportunidade de realizar as reuniões presenciais, mas os que puderem, irmãos, faça o seu esforço. Nós temos aí as contas bancárias da nossa igreja disponíveis nos boletins, e também na sequência os irmãos poderão ver aí as contas bancárias da nossa igreja, e na medida do possível, faça o seu esforço. Faça, irmãos, porque vale a pena. Nós estamos trabalhando, lutando, se esforçando por uma causa nobre. Portanto, pensem nisso, e que a Santa Avó Rosa, o nosso santo irmão Aldo, eles possam abençoar a todos, principalmente livrando-os das enfermidades, dos problemas da vida e de tudo aquilo que possa impedir a sua caminhada, a sua jornada, o seu crescimento aqui na face da terra. Na sequência, eu irei fazer uma oração consagrando estas ofertas. Ó Santa e bendita Avó Rosa, falei ao coração desses teus filhos algumas palavras a respeito da necessidade de continuarmos lutando, trabalhando pela obra da Igreja Apostólica. A situação está difícil sim, a luta é grande,
Muitos irmãos estão até mesmo fazendo sacrifícios, até para manter a sua própria vida na terra. Mas a senhora Santa Avó Rosa, junto com o santo irmão Aldo, toma conhecimento do problema, das dificuldades de cada um deles. Abençoe-os, dando a eles saúde e paz, livre-os das doenças, das enfermidades, dos vírus, e que eles possam vencer e saírem vitoriosos nesta grande luta que estão enfrentando. Em teu nome, bendita Avó Rosa, em nome do santo irmão Aldo, nós declaramos, portanto, consagrar essas ofertas para o crescimento, para a expansão da nossa obra aqui na face da terra. Por tudo te agradecemos e declaramos já consagrado estas ofertas. Amém. Irmãos, nós temos aqui também um aviso importante que eu irei retransmitir aos senhores neste momento. Aviso para toda a igreja. O Conselho Deliberativo avisa a sede e todas as nossas congregações que devem seguir rigorosamente o decreto municipal ou estadual em relação às restrições quanto ao Covid-19 e precisam seguir as orientações que constantemente são colocadas nos nossos boletins. Onde for lei, todos devem estar de máscara, inclusive os obreiros, coristas e músicos, e só podem tirar no momento em que estão cantando ou tocando o seu instrumento. Devem também evitar contatos físicos e respeitar o distanciamento proposto nos decretos. Obedeçam, onde houver as restrições, as pessoas acima de 60 anos de idade, que estão no grupo de risco, precisam também obedecer estas orientações. Tenham sempre disponível álcool gel e façam a limpeza e higienização de nossos templos após a realização de cada reunião. Se porventura os obreiros, diaconisas, não puderem fazer a limpeza devido às restrições deste momento, porque, irmãos, nós temos aí em nossas congregações diversos irmãos idosos que estão neste grupo de risco. Então, logicamente, eles não poderão participar desta limpeza. Então, os irmãos do coral e membros devem se unir e fazerem este trabalho de suma importância, inclusive para a conservação dos nossos templos. Irmãos, nós temos também aqui um testemunho importantíssimo, o qual eu irei, neste momento, ler para os irmãos, para a edificação da nossa fé e também, irmãos, para que possamos ter esta certeza, esta convicção na alma de que Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles lutam constantemente a nosso favor. Residente na cidade de Borá, no estado de São Paulo, em sua carta datada no dia 20 de fevereiro do corrente ano, a nossa irmã Adriana Maria Fernandes Santos assim testemunhou: o meu filho Enzo Gabriel, em setembro do ano de 2019,
teve a primeira crise de alergia muito agressiva ao seu organismo, aparecendo manchas vermelhas por todo o seu corpo. A princípio, os médicos desconfiaram que fosse dengue, mas logo foi descartado através de exames e ele só piorava. A alergia aumentava. Então, nós clamamos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e resolvemos levá-lo à médica especialista, que começou a tratá-lo como alergia a corantes e conservantes, o que durou 2 anos. Mas os sintomas só pioravam. Ele não podia correr sem se agitar, pois as manchas vermelhas apareciam por todo o corpo. Então, mais uma vez, nós clamamos com muita fé ao Santo Irmão Aldo e pedimos a ele em oração que nos orientasse. E numa noite, eu sonhei que alguém me falava que era o leite o causador da alergia. Porém, a médica dizia que não era o leite e pediu alguns exames, nos quais foi constatado intolerância severa à lactose. Então, começamos a alimentá-lo somente com produtos zero lactose, e ele sarou. Nunca mais teve nenhuma alergia, e hoje ele está com 5 anos de idade e goza boa saúde. E durante aqueles 2 anos, sem diagnóstico, a Santa Avó Rosa o livrou de graves consequências. Hoje ele está completamente curado, graças a estes santos poderosos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, os quais eu agradeço de todo o meu coração. Assinado pela nossa irmã Adriana Maria Fernandes Santos, residente na cidade de Borá, no estado de São Paulo. Irmãos, uma coisa interessante que nos chama muita atenção nesse testemunho é que quando o nosso Santo Irmão Aldo estava fisicamente entre nós, os irmãos se lembram bem que quando nós passávamos por alguma situação difícil, sempre que tínhamos oportunidade, nós vínhamos aqui na sede e o procurava. E então, irmãos, nós já tínhamos naquele momento uma resposta imediata do Santo Irmão Aldo. Às vezes ele dizia: faça isso, não faça aquilo, procure um médico, um especialista. Agora, irmãos, pensem como é interessante que hoje, após a ida do Santo Irmão Aldo aos céus, nada mudou, irmãos. Só depende da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança, irmãos, da nossa convicção. Embora nós não temos mais condições de falar com ele fisicamente, mas falamos, irmãos, através da oração, como foi o caso dessa nossa irmã, e foi atendida. E o Santo Irmão Aldo, irmãos, ele tem atendido a muitos apostólicos fiéis. Muitas vezes ele atende através de uma inspiração. Ele toca no coração daquela pessoa: faça isso, faça aquilo, como foi o caso aqui da nossa irmã. E eu lhes digo, irmãos, que isto é uma realidade. Isso, irmãos, não é uma invenção nossa, é uma grande realidade. O Santo Irmão Aldo, ele continua vivo entre nós, ele continua, irmãos, vivo no coração de cada fiel apostólico. Tenha esta certeza, queridos irmãos, e vamos seguir avante. Irmãos, nós vamos ouvir agora um instrumental, Meu Coração Pertence.
Irmãos, e dando sequência à nossa reunião, nós iremos, neste momento, meditar nas nossas mensagens. Nós temos aqui em nosso boletim 3 mensagens muito importantes, significativas, as quais eu irei agora retransmitir aos senhores. A primeira mensagem tem como título 10 de junho. Comemoraremos tanto na sede quanto em todas as nossas congregações apostólicas o aniversário do nascimento da Santa Avó Rosa no dia 10 de junho. E também estaremos comemorando, junto a esta data, o início da existência da Igreja Apostólica nesta terra. Entendam, prezados irmãos, que foi uma determinação de Jesus, nosso Senhor, que comemoramos os 2 aniversários na mesma data, porque nós entendemos, acreditamos e confiamos, e é uma realidade, que a Igreja Apostólica nasceu junto com a Santa Avó Rosa. O nascimento da Santa Avó Rosa, predestinada para ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, deu a condição para que Deus e Jesus, nosso Senhor, pudessem restaurar a sua igreja e, novamente, a esperança de salvação aos corações humildes e contritos. Por isso, irmãos, é que nós amamos e adoramos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso divino Mestre, a Santa Avó Rosa e a todos os santos e anjos, por termos esta oportunidade de participar, honrar e divulgar a mensagem do Consolador e também desta Igreja Apostólica. Aonde for possível, participem com muito amor desses dias tão especiais para nós apostólicos e elevem, irmãos, gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, pela nossa querida e amada Santa Avó Rosa, por nossa Igreja Apostólica e também pelo pastor por excelência, o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Irmãos, aqui uma observação, onde diz que aonde for possível, participem com muito amor desses dias festivos e especiais. Por quê, irmãos? Onde for possível. Porque, como os irmãos sabem, nós estamos atravessando aí um momento muito difícil para toda a humanidade, por conta desta pandemia que está assolando a humanidade. E existem locais do nosso país, cidades, estados, que ainda não foi liberado as nossas reuniões presenciais. Então, neste caso, irmãos, tenham paciência, tenham fé, e lá na sua casa, aí no seu lar, procurem prestar a sua gratidão, o seu louvor à Santa Avó Rosa, ao nosso Deus, pela existência desta Igreja Apostólica. E eu digo aos senhores que a Santa Avó Rosa, ela vai receber de bom grado o seu louvor, a sua gratidão, ainda que os senhores estejam aí no seu lar. Ok, irmãos? E continua aqui uma outra mensagem que diz assim: com muito carinho desejamos parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Esta data comemorativa da Igreja Apostólica é fruto do amor divino. Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor e o Espírito Santo, prepararam um plano tão extraordinário e maravilhoso, que é só pela fé que podemos compreender o alto valor e significado. Cumpriu-se nesse plano divino 3 preciosas promessas do nosso Senhor Jesus. A primeira delas,
a vinda do Espírito Consolador e a igreja prometida. A segunda promessa é o pastor que governaria o povo desta igreja, quando Jesus mesmo disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Eis aqui, irmãos, o único rebanho, que somos nós apostólicos, e o único pastor por excelência, que é o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, que por um período de 44 anos, ele esteve à frente desta igreja fisicamente. E hoje, na glória celestial, nós temos certeza, convicção, de que ele continua, irmãos, velando por nós, ele continua nos dirigindo, nos abençoando, através das inspirações que ele nos concede, nas mensagens e em todo o trabalho da nossa igreja apostólica. A Santa Avó Rosa, ela foi o vaso precioso do amor de Deus. Nela, irmãos, na Santa Avó Rosa, se manifestou o seu amor, o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua sabedoria. A prova está na doutrina e na disciplina, e também no aperfeiçoamento moral e espiritual da nossa igreja, fato que se consumou no ministério do santo irmão Aldo, e ainda mais na manifestação de todo o poder, irmãos, para curar, para libertar, para salvar e proteger o povo apostólico de grandes perigos e grandes males. Porque, irmãos, observem, nós estamos aí atravessando esses momentos difíceis, mas sabemos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles lutam, irmãos, de maneira constante para proteger, para amparar um apostólico. E mesmo que algum apostólico venha a ser acometido de alguma doença, de alguma enfermidade, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles procuram amenizar o sofrimento, as lutas, as dificuldades deste fiel apostólico. E mesmo, irmãos, mesmo que este apostólico venha até mesmo perder o seu corpo físico, falecer do seu corpo físico, mesmo assim, irmãos, é uma grande vitória para nós, para o reino dos céus, porque sabemos e temos certeza do destino final do nosso espírito, da nossa alma. Após ter cumprido tudo o que Jesus exigiu da Santa Avó Rosa, ela passou para o nosso santo irmão Aldo todo este poder e a missão também de revelar ao mundo a mensagem que foi dada por Jesus através dela, a Igreja Apostólica, sobre os mistérios divinos e a missão do Consolador, de maneira que o nosso santo irmão Aldo, tudo ele fez para que todos os planos da Santíssima Trindade, da Santa Avó Rosa, fossem cumpridos através de nossa Igreja Apostólica. Irmãos, nem precisamos prolongar, mas a maioria dos irmãos apostólicos lembram muito bem das obras preciosas, gloriosas, valorosas que o santo irmão Aldo realizou nesta igreja. Sempre, irmãos, nos dirigiu com mãos fortes, de maneira que ele sempre procurou da melhor maneira possível, como diz aqui nesta mensagem, cumprir as obras deste Consolador. E também, irmãos, o santo irmão Aldo não nos deixou nenhuma falha, ele cumpriu com honra o seu ministério, de maneira que hoje aqui estamos, graças a ele, graças ao seu ministério de glória. Portanto, comemorem com muito amor e júbilo e gratidão aos céus a data do dia 10 de junho, dia tão significativo e maravilhoso, reconhecidos pelo valor da mesma e o que representa para cada apostólico, para a sua família, para o seu aperfeiçoamento moral e espiritual
e também para a salvação de sua alma. É um tesouro precioso, irmãos, que não há nada neste mundo que se compare, não há nada neste mundo que possa pagar. A Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica são este tesouro precioso. Foi por isso que o Santo Irmão Aldo, ele lutou 44 anos com amor e coragem para que esta riqueza, que é a nossa igreja, e o Santo Consolador seja distribuída a milhares de corações. E o mais interessante, irmãos, que esse tesouro precioso que está sendo distribuído não se resume, irmãos, apenas a nós apostólicos, não. A Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, ela abençoa também muitas pessoas. Eu me lembro, certa vez, das palavras do Santo Irmão Aldo, contida em um de nossos boletins, quando ele disse o seguinte, ele disse assim, que a Santa Avó Rosa e ele, Santo Irmão Aldo, tem abençoado, tem levado para os céus almas de pessoas que nunca pisaram, adentraram esta igreja apostólica. Aí alguém poderá pensar, então eu estou bem, não há necessidade de eu frequentar as reuniões e nem ser um apostólico fiel, porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, leva para os céus pessoas que nunca vieram à igreja. Mas entenda, irmãos, existem pessoas neste mundo, pessoas de bom senso, de bom coração, pessoas boas, irmãos, mas que infelizmente não tiveram ainda, ou de repente nem terão a oportunidade de conhecer essa igreja apostólica, ou ouvir falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas como são pessoas boas, pessoas de bom senso, de bom coração, então a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem misericórdia, porque esta é a missão deles, e acaba então levando aquela alma para os céus. Entretanto, nós apostólicos, a direção, os pastores, os obreiros e regentes, músicos e coristas, e todos os membros, temos que lutar unidos pelo crescimento da nossa igreja. Temos que ser muito dedicados pelo valor da missão da Santa Avó Rosa, desta igreja e do nosso santo e querido Irmão Aldo. Por que, irmãos? Porque nós precisamos lutar muito, trabalhar muito, para que seja dada também a oportunidade de salvação, como eu acabei de dizer, irmãos, dar a oportunidade de salvação a muitos corações humildes e sinceros, que aceitarem a nossa mensagem de todo o coração. Porém, estimados irmãos, a sua colaboração é indispensável. Juntos ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, fizemos o que hoje temos. Mas uma coisa é certa, irmãos, foi feito muito já em nossa igreja, mas há ainda muito o que fazer daqui para frente, porque nenhum de nós, irmãos, sabemos o momento em que Deus irá determinar o final da obra desta igreja apostólica na terra. E se não sabemos, irmãos, qual é a nossa incumbência? Continuar trabalhando, irmãos, lutando, sentido financeiro, quanto à doutrina, quanto à disciplina, quanto à nossa consagração também. Por isso, recomendamos que haja dedicação e união para que possamos fazer com que a nossa igreja seja para todo sempre o tabernáculo de Deus entre os homens. Toda honra, louvor e glória sejam dadas à Santíssima Trindade, pelo glorioso dia em que nasceu a Santa Avó Rosa, junto a ela a Igreja Apostólica, para o nosso bem e também para a nossa salvação. Portanto, queridos irmãos, comemorem 10 de junho, onde tiver condições de realizar uma reunião presencial,
ainda que seja com um número reduzido, comemorem esta data com hinos e ações de graças, pelo valor que possui esta data para o povo apostólico. Qual é, irmãos, o valor desta data para nós apostólicos? Nós podemos, irmãos, fazer uma comparação. Assim como o Natal de Jesus tem seu esplendor, a sua glória, assim também, irmãos, é a data do dia 10 de junho. Porque, irmãos, se constitui em dois períodos muito importantes para a humanidade: a era cristã e a era do Consolador que nós estamos vivendo agora. A Santa Vô Rosa, irmãos, podem ter certeza, podem ter esta convicção na sua alma: a Santa Vô Rosa, ela veio, irmãos, para completar a obra iniciada por Jesus e também pelos santos apóstolos. É o período da regeneração, da santificação. Grandes obras, irmãos, foram realizadas pela Santa Vô Rosa. Nós não vamos enumerar nesta reunião, porque, irmãos, o tempo não comporta. Mas eu lhes digo, irmãos, grandes obras foram realizadas pela Santa Vô Rosa no tempo em que ela aqui viveu fisicamente. A sua luta foi intensa, irmãos. Foi intensa a sua luta para poder preparar a nossa igreja, para disciplinar, irmãos, o povo, para revelar a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, para dar a nós, irmãos, a revelação dos mistérios dos céus, para nos dar uma perfeita doutrina e uma regra de bom viver. Por que, irmãos, nós dizemos que a Santa Vô Rosa lutou muito e sofreu também, irmãos? Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Hoje, uma mãe, para criar, para educar um filho, como é preciso, nos retos caminhos desta igreja, na mais perfeita disciplina, irmãos, é um trabalho muito grande. E nós ouvimos aí muitas mães que reclamam: nossa, mas meu filho dá muito trabalho. É uma luta constante. Eu não vejo o dia passar, porque é muita correria. Eu corro aqui e ali e o meu filho não dá sossego. Algumas dizem isso, apesar de ser errado, irmãos. Pronunciar essa palavra: meu filho é terrível, meu filho não tem jeito. Isso é errado, irmãos. Mas eu estou dando o exemplo para os irmãos, para que entendam como a Santa Vô Rosa sofreu, irmãos. Porque uma mãe às vezes reclama apenas de um filho, para dar a ele uma boa educação. Agora imagina, irmãos, quantos filhos a Santa Vô Rosa educou, ensinou, irmãos. E se hoje nós estamos aqui, pessoas de bem, pessoas de honra, devemos a ela, irmãos. Por isso que nós dizemos sem medo de errar: a Santa Vô Rosa lutou muito sim, e muito sofreu. Tudo que temos, irmãos, é graças ao ministério dela. Porém, irmãos, uma coisa é certa: maior ainda foi a sua glória quando ela subiu aos céus e passou a exercer a parte principal da sua missão de Espírito Consolador, e também através do ministério do Santo Irmão Aldo. E ela pediu a ele, irmãos, na época, que mandasse avisar a igreja, através da direção da nossa saudosa missionária, do nosso saudoso bispo. Então a Santa Vô Rosa disse ao Santo Irmão Aldo para que falasse aos dois, para que anunciasse à igreja, ao povo, à humanidade: a Santa Vô Rosa, ela é a grande bênção prometida por Jesus. E dali em diante passou a ser revelada ao mundo como Espírito Consolador da promessa de Jesus. E cá estamos nós, irmãos, povo apostólico, povo vencedor. E concluindo esta mensagem, nós dizemos, irmãos, com muita fé e convicção, com muito amor na alma: Santa Vô Rosa, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, dos santos dos céus,
em nome de todo o povo apostólico, queremos prestar à Senhora a nossa gratidão e louvor pela sua vida, pela sua existência, pela existência da Igreja Apostólica e, concluindo, irmãos, pelo ministério de glória do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Amém. Nós temos aqui, irmãos, a próxima mensagem, cujo título é: A felicidade está no seu coração, ou seja, no coração de cada fiel apostólico. E segue dizendo a mensagem: a felicidade está no seu coração, mas ela só pode crescer e se multiplicar se permitires que ela domine a sua alma. Porque todo ser humano, ele recebe de Deus um espírito criado por ele, Deus, para morar num corpo e guiar esse corpo para o bem, para a justiça, para o amor. Portanto, Deus coloca, irmãos, em cada alma a semente do bem. Porém, toda semente, para se tornar uma planta, uma árvore frondosa, o que ela precisa, irmãos? Precisa de cuidados, ela precisa ser regada, ela precisa ser tratada em boa terra, para que ela germine, cresça e se torne preciosa e possa dar bons frutos e com abundância. Irmãos, fazendo aqui uma pausa nesta mensagem, dizemos o seguinte: nós entendemos que Deus, ao criar o ser humano, Ele o faz, irmãos, com toda a perfeição. Ele não coloca, irmãos, a semente do mal, da ruindade, do orgulho, da soberba, da vingança, naquela alma. Porque, irmãos, nós sabemos que a nossa vida em geral, ela é feita, irmãos, de escolhas. E Deus, Ele nos deu também o livre-arbítrio. Porque, irmãos, não teria nenhuma graça, vamos dizer, se nós vivêssemos como escravos, puxados de um lado para o outro. Não foi essa, irmãos, a intenção de Deus. Deus, Ele não criou o ser humano com a intenção de possuir escravos, mas sim pessoas livres, e que cada um pudesse ter o direito a escolhas. Entenderam, irmãos? Deus, Ele criou o ser humano para ser pessoas livres, pessoas que amassem ou amem o bem, a justiça, a verdade, mas de maneira espontânea e não de maneira forçada. Por isso, irmãos, diz aqui: entretanto, esta planta, ela precisa ser cuidada e tratada com muito carinho. Assim também é a felicidade. Ela está, irmãos, no nosso coração. Ela é como uma semente. Mas para que esta semente, como disse aqui, para que esta semente ela possa no futuro produzir bons frutos, vai depender de cada um de nós, vai depender de cada pessoa, para que sejas feliz enquanto viveres nesta terra. Certa vez, o nosso Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, Ele disse assim, olha só, irmãos, que palavras valiosas, preciosas de Jesus. Ele disse: o reino dos céus está em vosso coração. Entretanto, para que este reino venha lhe trazer a verdadeira felicidade, vai depender de quem? Da própria pessoa, do seu interesse, da sua boa vontade em buscar o tesouro que está escondido dentro do seu coração. E foi por isso mesmo que Jesus, ele disse, irmãos, certa vez aos seus discípulos: o reino dos céus
é semelhante a um tesouro escondido em um campo. O homem que o encontrou, esconde-o, e fora de si, de tanta alegria, ele vai e vende tudo que ele tem, que ele possui na vida, e compra aquele campo. Deus o Pai, através de todos os séculos, Ele tem falado, irmãos, ao coração do homem. Irmãos, aqui somente uma observação: quando nós falamos homem na doutrina, se refere a ambos os sexos, tanto homem quanto mulher. Deus o Pai, através de todos os séculos, tem falado ao coração do homem, convidando-o para que a felicidade habite em seu coração, para toda a eternidade, mas com a seguinte condição, conforme suas palavras registradas no livro de Provérbio. Deus, irmãos, Ele nos oferece todas as condições para sermos felizes aqui na terra, mas olha só o alerta dele: filho meu, atenta, ou seja, dê atenção às minhas palavras e aos meus ensinamentos, procura dar atenção, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu próprio corpo. E sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, a tua alma, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O coração do homem é a fonte interna da vida moral. Para conservá-lo puro, é preciso fazer todo o esforço para só praticar o bem. Irmãos, mas por que existe tanta maldade no coração das criaturas? Por que, irmãos? Se todos nós sabemos dessas promessas, dessas palavras de Deus, por que ainda existe, irmãos, maldade nos corações? É porque, irmãos, como eu disse lá no início, que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu, irmãos, a liberdade de escolhas, e pelo fato de Deus ter deixado o livre-arbítrio, muitos pensam que podem fazer as suas escolhas erradas e irão ficar impunes. Mas eu lhes digo, irmãos, isso não é ameaça, não é para amedrontar a ninguém, mas sim, irmãos, a pura realidade. Cada um de nós vamos pagar o preço pelo mal que fazemos, que praticamos contra alguém, cedo ou tarde. Porque hoje, irmãos, hoje se fala muito em amor ao próximo, mas infelizmente, irmãos, nós percebemos, através aí do nosso convívio, no trabalho, com a sociedade, percebemos, irmãos, que nem sempre existe esse amor verdadeiro, e percebemos isso através das atitudes das pessoas. É um prejudicando o outro, não tem piedade, não tem misericórdia. Essa, irmãos, é a situação que vivemos. Devemos abrir os olhos para esta realidade. Mas nós, irmãos, que somos apostólicos, precisamos, irmãos, e temos o dever de sermos diferentes, porque aprendemos com o melhor, aprendemos com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Nós, irmãos, temos o dever de fazer com que este amor, ele venha florescer aqui na igreja e se estenda também para as pessoas que não têm a nossa fé. É através do nosso bom exemplo de amar, é que nós, irmãos, vamos ganhar almas para Deus. As fontes da vida são toda a graça e virtude que emanam do trono de Deus, para os seus filhos na terra, e também
a sua palavra e seus ensinos, que foi anunciada por Jesus nosso Senhor, pelos seus santos apóstolos, e nesses dias atuais, pela Santa Vô Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através desta Igreja Apostólica. Portanto, se conclui, irmãos, que toda pessoa, para ser feliz e contar sempre com a graça de Deus sobre a sua vida, deve praticar o bem, deve fugir de toda maldade, deve fugir da falsidade, deve possuir em seu espírito as virtudes divinas do amor, da justiça, da honradez, da humildade, da paciência, da coragem, da mansidão, entre outras. Mas, sobretudo, deve amar e respeitar o seu próximo como a si mesmo. O amor, irmãos, é uma das maiores virtudes. Foi por isso mesmo que o amado apóstolo São Paulo deixou bem claro que de nada adiantaria repartir os bens com os pobres, de nada adiantaria dar o seu próprio corpo para ser queimado, em sinal, irmãos, de agradecimento a Deus, mas se faltar o amor, o seu esforço será em vão. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor preparou nesses dias uma santa de grande poder. Quem é ela? A Santa Vô Rosa, que viveu nesta terra, formou com Jesus a sua Igreja Apostólica, formou e preparou o Santo Irmão Aldo, nosso santo pastor, para ajudar aos que desejam ter em sua alma todas estas virtudes e o conhecimento do bem, a fim de possuírem em seu coração a verdadeira paz e felicidade. Queridos irmãos, a felicidade está dentro do nosso próprio coração. Precisamos cultivar, regar, cuidar, para que ela cresça e floresça, sem limites. Essa é uma realidade, irmãos. Amém. Eu deixo, portanto, esta mensagem maravilhosa, ou estas mensagens maravilhosas, em seus corações, e faço um apelo aos senhores, guardem no profundo do seu coração estas mensagens, estas palavras, porque nós vamos precisar muito, principalmente daqui para frente. Nós vemos aí, irmãos, a situação do mundo, como caminha de mal para pior, e nós precisamos fazer uso deste amor, desta misericórdia, e ter felicidade dentro do nosso coração. Amém. Irmãos, nós temos mais um hino que será apresentado pelo coral, mas antes eu quero, irmãos, ler aos senhores mais um depoimento de fé, que é muito lindo, irmãos, maravilhoso, que nos chama muita atenção, principalmente nesses dias de lutas, de sofrimentos. Assim testemunhou em sua carta, datada no dia 1º de março do corrente ano, da cidade de Monte Azul Paulista, estado de São Paulo, a nossa irmã Cíntia Regina do Nascimento Simão. Em minha primeira gravidez, a irmã contando agora o testemunho, em minha primeira gravidez, eu tive complicações e os médicos me aconselharam a não ter mais filhos. Porém, após alguns meses, veio a ser constatado através de exame médico que eu havia engravidado. Porém, eu não entrei em desespero, mas clamei em oração a Santa Vô Rosa e ao Santo Irmão Aldo para que cuidassem da minha gestação e me entreguei nas suas santas mãos. Foram 8 meses de repouso e nas últimas semanas foi marcada a cesariana. E no dia 30 de dezembro do ano de 2016, nasceu o meu filhinho Teodoro. Porém, ele nasceu sem sinais vitais. Mas eu e minha sobrinha, que também acompanhava o parto, imediatamente clamamos pela Santa Vô Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pedindo que intercedesse em favor do meu bebê. E ele começou a respirar, e os seus sinais vitais
foram se normalizando. Hoje, irmãos, conta a irmã, hoje ele está com 3 anos e 2 meses de vida, goza de perfeita saúde e é muito saudável e ficou completamente curado desta enfermidade. E a nossa irmã, ela finaliza esta carta, esse testemunho, dizendo assim: por esse grande milagre recebido em favor do meu filhinho e tantas outras bênçãos alcançadas em favor da minha família, eu adoro e glorifico a Deus, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o nosso estimado santo irmão Aldo. Assinado pela nossa irmã Cíntia Regina do Nascimento Simão, da nossa congregação apostólica de Monte Azul Paulista, no estado de São Paulo. Amém. Aí está, irmãos, um testemunho para levantar a nossa fé, o nosso ânimo e termos, irmãos, a certeza e a convicção, como eu disse no início, que o santo irmão Aldo, ele continua vivo no coração de cada fiel apostólico, não tenham dúvidas. Sigam firmes, queridos irmãos, nesse santo caminho, não troquem esta igreja apostólica por nada desta vida, porque não vale a pena. Aqui é o seu lugar. Senhores, senhoras, vocês jovens que nos acompanham aí através da internet, pensem nisso. Não vale a pena virar as costas para esta igreja, para a Santa Avó Rosa, para o santo irmão Aldo. Fiquem conosco nesse santo caminho e verão o resultado final, que será a salvação eterna para a sua alma. Amém. Nós vamos ouvir, irmãos, apresentado pelo coral, Rosa, Flor Maravilhosa.
Prezados irmãos, eu agradeço a todos, aí os irmãos que nos acompanham através da internet, muito obrigado pela sua audiência, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa tocá-los aí com as suas mãos poderosas, vos abençoando, vos ajudando a vencer esses momentos difíceis que nós estamos atravessando. Muito obrigado a todos, um grande abraço, e eu convido agora a todos para que acompanhem a oração que eu irei fazer, encerrando a nossa reunião. Vamos orar. Ó Santa e bendita Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus, adoramos, exaltamos o Teu nome santíssimo, adoramos, exaltamos a Deus nosso eterno Pai, ao Teu divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria e também ao santo e querido profeta Irmão Aldo. Santa Avó Rosa bendita, queremos pedir neste momento a Tua bênção preciosa em favor da vida de cada fiel apostólico. Os que estão passando por lutas, por dificuldades, quem sabe, vó, alguns dos Teus filhos estão neste momento acamados, hospitalizados, em um leito de dor, às vezes nem da cama podendo descer, mas estão confiantes na Senhora, confiantes no poder do Santo Irmão Aldo. Que a Senhora Santa Avó Rosa bendita se manifeste, dando a eles a Tua bênção, a Tua graça, a proteção, e no momento certo, no momento em que for de justiça, possa dar a eles também a cura de uma enfermidade. Santa Avó Rosa bendita, santo e querido profeta Irmão Aldo, pedimos também a Tua bênção preciosa em favor do nosso país, também do exterior. Pedimos a Tua bênção em favor dos nossos governantes. Dai a eles muita sabedoria e entendimento, para que eles possam sempre tomar as atitudes corretas. Pedimos também, ó Santa Avó Rosa, a bênção da Senhora, do Santo Irmão Aldo, em favor dos nossos queridos e estimados irmãos do Conselho Deliberativo. Dê a eles muitas forças, muita fé, convicção, para que eles possam também trilhar no caminho correto, procurando sempre agir com justiça, fazendo a vontade do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Santa Avó Rosa bendita, eu coloco neste momento a minha mão sobre esses pedidos que está nessa caixa de oração. Eu sei que quem dá a bênção é a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo. Eu não sei o que os Teus filhos precisam, o que eles querem receber, mas a Senhora Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, conhece a vida particular, o íntimo de cada um deles. Dê a todos a Tua paz, a Tua bênção, o Teu conforto espiritual. Queridos irmãos internautas, recebam neste momento a bênção que o Pai nosso Deus está lhes dando, com o Seu Divino Espírito Santo, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e também com as bênçãos do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Tenham vida, tenham paz, tenham saúde e cultivem a felicidade dentro do seu coração. Amém.